Vamos nos colocar de pé, abrir em Gálatas 3, 23 ao 25. Vamos lá. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Podem se assentar. Tem umas coisas que a gente lê na Bíblia e não entende direito. A gente lê, é bonito esse trecho aqui, mas assim, eu li muitas vezes e não sabia o que fazer. Aí, outro dia, a gente estava aqui na segunda-feira no estudo, e aí eu dei um exemplo sobre a diferença do sacrifício no Antigo Testamento, pegando o sacrifício de Caim, e a diferença do sacrifício no Novo Testamento, pegando Ananias e Safira. Você não está entendendo? Fica tranquilo que nós vamos falar. E aí o pastor Alcino fez assim, nossa, isso dá uma ministração incrível. Aí eu falei, esperando ele trazer. Depois desse comentário, ele já pregou 2 vezes e não trouxe. Eu falei, Deus. Aí ele fez, mas eu dei para você trazer. Eu falei, fui orar na escala, era eu. Eu falei, olha como o senhor é. Acompanha a escala de Tatiane, não acompanha, que não sabia que era eu, mas Deus acompanha a escala de pregação da igreja. Então, hoje, nós vamos falar sobre 2 coisas que dão muita polêmica no meio de crente. Primeiro é a diferença do tempo da lei e do tempo da graça, que parece uma mera teologia, que não faz diferença alguma na nossa vida no dia a dia, mas faz. E a outra é, crente é livre mesmo? Porque a gente fala isso porque está escrito na Bíblia. Eu passei muitos anos falando, não, porque verdadeiramente sois livres. E dentro eu falava, livre nada, não posso fazer nada que eu quero. Então, hoje a gente vai descobrir se é livre mesmo, se não é livre, se é mais ou menos livre. A gente ouve muito debate, tanto na igreja como fora dela. Eu acho interessante quando tem gente que não é crente debatendo Bíblia. Aí eu acho o máximo. Outro dia eu estava no Pilates e a moça fez assim, eu quero ver se fosse o Deus do Antigo Testamento. Vocês gostam de Deus? Porque não é o Deus do Antigo Testamento. Agora o Deus é bonzinho, mas lá no Antigo Testamento Deus não era, não. O pastor Luciano Subirá, ele fala que a gente interpreta tão errado que dá a impressão que Deus era mau no Antigo Testamento, se converteu no Novo, ficou bonzinho e agora é outro. Só que uma das características de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Tiago 1,17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. De quem é que ele está falando? Do Pai, Deus. Nele não há variação nem sombra de mudança. Ele não tem nem a intenção de mudar. Ele queria, mas não mudou. Não. Ele não tem nem a sombra de mudança. Mas e Jesus? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Deus não muda. Então, ele não pode ter mudado do Antigo Testamento para o Novo. Então, o que mudou? Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo fez uma mudança. Nós cantamos aqui, o véu foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Mas o que isso tem a ver exatamente, né, com o tempo da lei e o tempo da graça? Essa transição nos tirou de um tempo onde o erro no ritual trazia um julgamento imediato. E nos colocou no tempo da graça, que Deus não nos obriga a nada, mas avalia a verdade da nossa escolha, que é outro erro. A gente não é obrigado a nada, porque Deus é amor. Você não é obrigado. Isso não quer dizer que o que você faz não defina o seu destino. Deus é amor? Mas ele tem outros atributos, como justiça, misericórdia. Tem muitos, né? E a gente só fala o amor, como se o amor fosse passar a mão na cabeça. Mas tem um versículo da Bíblia que fala que o pai corrige ao filho que ama. Então, quem ama, corrige. Logo, o amor não é passar a mão na cabeça. 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. O que é a nova aliança? Tempo da graça. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Muitas pessoas falam assim, a gente não pode estudar a Bíblia.
Porque a letra mata, o conhecimento demais apaga o espírito e aí a pessoa fica só na base do conhecimento. Isso é uma mentira. Por quê? Porque o conhecimento te leva a conhecer Cristo, a saber como é que funciona. O conhecimento não apaga o espírito, até porque o Espírito Santo ele não manipula a gente. Satanás, quando toma a pessoa, deixa ela inconsciente. Ela não tem poder sobre ela e não sabe o que está fazendo na maioria das vezes. Deus não faz isso. Às vezes a gente não consegue controlar, às vezes não, porque a força é muito grande, mas você não fica inconsciente. Você não fica inconsciente. Então, o Espírito Santo não age por força. A gente não é nenhum instrumento de manipulação. Olha, ser ignorante é melhor te manipular, porque quando você conhece, você fica discutindo comigo. Deus não faz isso. Quem faz isso é Satanás. Então, estude. Conheça a Bíblia. Né? A gente erra porque não conhece a palavra de Deus nem o poder dele, então a gente erra. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus. O conhecimento abre a nossa visão. Só o conhecimento sem o Espírito Santo vai fazer algum efeito? Não. Então, além do conhecimento, você precisa do Espírito Santo, porque só o conhecimento não é suficiente. E só o Espírito Santo? Eu tenho provas de que é. Às vezes dá uma confusão, porque tem o ser humano no meio. Mas eu conheço pessoas que não sabiam ler, que não sabiam, portanto, a palavra, e na hora que o Espírito Santo toma, parece uma pessoa formada em letras. A minha bisavó era analfabeta. Quando o Espírito Santo tomava ela, que ela falava, ela não errava uma conjugação verbal. Você sabia quando era Deus falando através da boca dela, porque fora a autoridade, ela falava corretamente. E a gente teve já várias pessoas que nós conhecemos assim. Então, só o Espírito Santo faz, é suficiente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós vamos falar sobre isso hoje. A gente tem que fazer a nossa parte. Não basta só deixar na mão do Espírito Santo. Ah, eu não gosto de ler, tenho uma preguiça, me dá um sono, um cansaço. Não sou bom com as palavras. Nunca fui bom de ler isso, mas tudo se fez novo quando você se converteu. Então, começa a ler, né? Começa a ler, vamos sair dessa síndrome de Gabriela. Bom, para a gente entender melhor esse conceito, eu vou fazer o paralelo entre a oferta de Caim. Então, Caim era filho de Adão e Eva. Caim era lavrador, trabalhava na terra. Abel era pastor de ovelhas. Caim foi ofertar. Eles estavam no tempo da lei. Não era do coração. Eles tinham um momento de oferta. Eles não escolhiam o momento da oferta. Eu não vou ofertar hoje porque eu estou mal, estou sentindo. Então eu vou ofertar amanhã. Não tinha isso. A lei, você tinha que fazer o ritual. Você estando bem, não estando bem, com a perna quebrada, com a perna inteira, você tinha que ofertar. Então, a lei definia o que fazer, quando fazer e como fazer. Aí, se a pessoa fizesse de mal, não tinha problema. Ela tinha que fazer. Muita gente fala assim, Deus não aceitou a oferta de Caim porque não foi de coração. Não existia coração na conta, na época da lei. Era o ritual. Mas a pessoa podia fazer de mau grado? Podia. Desde que ela fizesse nos termos. Então tinha que ser as primeiras coisas e as melhores. E ofertar. Qual foi o problema de Caim? Não foi porque ele não ofertou de coração. Foi porque ele não deu igual a Abel. Vamos ler aqui no Gênesis 4, 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Essa foi a oferta de Caim. Vamos ver a de Abel. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras do rebanho. Então, Abel ofertou as melhores e as primeiras. E Caim ofertou. Ofertou. Não foi primeira, não foi melhor, não foi. 6. Aqui, ó. Não, 6 não, vamos continuar no 4. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Deus falou para ele, se você fizer o que é de coração, eu conheço a sua intenção, meu filho, então eu vou passar a aceitar? Não. Deus falou, o que é certo? Porque tinha termos, tinha condições, não era de qualquer maneira que fazia. Será aceito. Mas, se não o fizer, tome cuidado.
O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então, o coração e a intenção dele poderiam dominá-lo, mas Deus estava falando, faça diferente. Você não está sentindo, você não está querendo, mas faça o que é certo. Aqui não tinha nada a ver com o coração. Bom, Caim não fez, não foi aceito, matou o irmão, enfim, vai ler lá. Como diz o pastor Carlos Duarte, que eu também não sou obrigada a ler a Bíblia inteira. Senão, faz 2 horas da tarde, nós estamos aqui. Então, cadê meu papelzinho aqui? Então, era isso. Na situação de Caim, ele era obrigado, tinha lá os termos, e ele não seguiu. A lei queria a obediência do homem, não queria sentimento, não queria coração, mesmo que fosse a força, estava bom, porque estava obedecendo. Agora, vamos para o tempo de Jesus, a oferta de Ananias e Safira. Essa história começa em Atos 4:32. Eu não vou ler, tá? Eu vou começar lendo do 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou todo o dinheiro aos apóstolos. Isso era comum. Ninguém, a palavra diz, depois vocês vão começar lendo no 4:32, que ninguém passava necessidade. Porque todo mundo vendia suas coisas e dava na obra. Então, o que você está precisando? Comida? Tó. Roupa? Tó. Era assim. E José era mais um deles e fez a mesma coisa, vendeu. Havia, porém, um homem chamado Ananias. Desculpa, eu estou lendo o 5:1 agora. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Eles eram obrigados a dar a propriedade? Ele precisava ter dado? Ele não precisava ter dado nada. Nada ele precisava ter dado. Mas o José deu. E aí como é que ele fica para trás? Que ele também era rico. Não posso ser humilhado aqui. Ele deu a propriedade inteira, eu vou falar que eu dei também. Então eu vendo, falo, tá aqui todo o dinheiro. E guardo o resto. Ninguém sabe por quanto eu vendi? Ninguém? Deus sabe. Então Pedro disse, Ananias, e Pedro, manso e gentil, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Pensa na vergonha. A pessoa está de pé na frente de todo mundo. Eu também vendi aqui, ó. Não foi só o José, eu também. Aí vem Pedro e fala assim, por que você está mentindo? Você não deu tudo. Você está tentando enganar o Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Lembrando que Caim não foi morto, tá? Caim foi lá, se revoltou, matou o irmão e Deus deixou uma marca nele. Ananias e Safira. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Deus não só não recebeu a oferta de Ananias, como matou Ananias pela mentira. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Para não falar, eu sou submissa. Meu marido que mandou, porque Eva já tinha tentado isso lá. Entendeu? Foi a Eva, foi a serpente, foi porque a gente joga a culpa para o outro. Então, para não tentar, Deus deu uma nova chance para Safira, para ela não falar assim, não, foi meu marido que mandou. O marido tinha morrido e ela não sabia. Aí Pedro perguntou para ela, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor que a gente recebeu pelo terreno, entregamos tudo. Aí Pedro falou, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito Santo do Senhor, veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também vão levar você. Ela estava viva. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu.
Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Igual vocês estão olhando para minha cara. No Novo Testamento, ficou mais bonzinho? No Antigo, Caim não morreu. Porque ele não tinha escolha. Era uma obrigação, ele tinha que fazer. Na graça, Deus obriga a gente a fazer as coisas? Mas se fizer mal feito ou para aparecer, vai pagar. Aqui eles pagaram com a própria vida. Por que a punição ficou mais severa? Porque não existe a obrigação. Toda a obrigação Cristo levou com ele na cruz. É isso que ele fez. Vocês não são mais obrigados a nada. Mas se fizer... Mas e se eu não for obrigado e também não fizer? Tá bom. Mas eu vou para o céu? Não. Não. Porque se você não quer viver com Cristo aqui na terra, por que você quer viver a eternidade com ele no céu? Então não vai. O julgamento de Deus veio porque eles quiseram trazer a mentira e a obrigação da letra, ou seja, eles voltaram para a aparência. Eles estavam fazendo um rito. Ah, todo mundo está oferecendo, eu vou oferecer também. Mas não era mais ritual. Foi o que Pedro falou. O terreno era de vocês, vocês não precisavam ter vendido. Por que vocês foram fazer isso? Vendendo o terreno, vocês podiam ter pego todo o dinheiro para vocês. Ou falar, olha, nós vendemos o terreno, eu vou dar uma parte. Era simples. Mas não. Não. Exatamente. Porque isso demonstra aonde está o seu coração. Todas as pessoas que discutem com a gente sobre dízimo, pensa num assunto chato, é falar com o irmão por causa de dízimo. Pior ainda é quando não é irmão. Irmão, você quer dar? Você dá. Você não entende que Malaquias 3,10 está vivo até hoje? Que ele faz efeito? Não dê. Mas não fica questionando, mas vai dar? Mas o que está fazendo com o dinheiro? Mas não dá. Não dá. Você não é obrigado. Eu entendo que não funciona mais Malaquias 3,10. Ótimo. Eu, esta igreja, a direção desta igreja, entende que Malaquias 3,10 está vivo ainda, como todo o resto da palavra, e a gente tem que dar o dízimo. Ah, mas eu não quero. Não dê. Mas quando te perguntarem, você dá o dízimo? Não queira enganar o Espírito Santo. Fala, não, porque eu não entendo o que eu tenho que dar. Amém. Acho difícil algum irmão te perguntar isso. Mas se... Hoje em dia a gente está achando difícil um monte de coisa que está acontecendo. Enfim. Não engane o Espírito Santo. Fala, não dou, que eu não entendo o que eu tenho que dar. Amém. Amém. Entendeu? Mas assuma as coisas que você está fazendo. A gente não pode querer fazer as coisas por aparência, porque nós não estamos mais no tempo da lei. A lei era a aparência que valia. Agora não. E Deus, mesmo no tempo da lei, tinha acesso à nossa intenção. Então, cuidado com as coisas que você anda falando e não anda fazendo. E o contrário também. Vamos lá. A linha do tempo. Da mesma forma como a gente saiu da lei e está no tempo da graça, onde aplica isso na nossa vida? Quando a gente se converte, a gente começa no tempo da lei. Porque a gente não entende nada de Deus e nada de nada. Aí a gente fica, eu posso fazer isso ou é pecado? Isso aqui é pecado ou eu posso fazer? Aí parece, né, a gente com o novo convertido, que a gente tem uma tabela. Você fez o quê? Espera aí. Olha, pecado. Mas não perde a salvação, não. Esse aqui, ó, você fica só afastado do ministério. Esse aqui você volta. Esse aqui... Nós não temos uma tabela de pecado. A gente tem que conhecer a verdade. Saiu da verdade, não faça. Porque ou é pecado, ou é erro, ou é engano, é nada de bom para você. Então, você tem que conhecer a verdade. Mas quando a gente é novo convertido, tem que ir pela lei. Porque a gente não tem maturidade. A gente não tem maturidade. Eu nasci na igreja. Então, eu passei essa fase de maturidade junto com a infância, que é imatura. Mas isso não vale só para a idade. Isso vale para o crente. Você pode ter 60 anos. Se você se converter, você começa imaturo. Então, a gente precisa buscar em Deus a caminhada. E aí você vai... Eu fiquei 30 anos presa na imaturidade.
Faz 11 que eu resolvi sair dela. Porque eu descobri que tem 4 níveis, eu vou contar para vocês, mas eu fiquei 30 parado no primeiro. Não sejam assim como eu. Sejam mais espertinhos. Entendeu? Sejam mais espertinhos. E eu fiquei parada na imaturidade. E na imaturidade, quando você não tem conhecimento, você fica querendo agradar a Deus. Então, assim, eu fazia tudo que era certo, da nem Jó, fazia tudo que era certo. Comunhão com Deus, não tinha nenhuma. Relacionamento com Deus, muito menos. Ouvia a voz de Deus. Eu perguntava para minha mãe. Mãe, pergunto para Deus isso, isso e aquilo. Só que ela é minha mãe. Então, às vezes, Deus falava através da boca dela. Falava, não foi Deus, não. Foi minha mãe mesmo. Aí eu ia em outro profeta. O profeta falava um negócio que eu não queria. Falar, não sei não esse profeta. Porque é a fase da imaturidade. A gente fica buscando alguém para falar aquilo que você quer ouvir. É a fase da imaturidade. Então, vamos pensar numa criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, você tem como falar para ela, querido, vem aqui. Isso aqui chama energia elétrica, tá? Ela manda pulsos. E aí, se você colocar o dedo com algo que dê contato, a criança já parou de te ouvir há 3 segundos atrás. Você não pode explicar para ela. Você tem que falar, não, aqui não, e não deixar. É isso que Deus faz com a gente. Só que quando ele faz isso, a gente começa a questionar, mas cadê o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio? Se você for imaturo, não tem livre-arbítrio para você, porque Deus está tentando te salvar, ainda que você não queira. Aí a criança vai falar, não põe a mão aqui, não põe a mão. Quando ela cresce, ela não precisa mais da ordem, da lei. Ela entende que aquilo vai causar um dano para ela. Então, ela passou de fase, ela evoluiu. E aí ela sabe que ela tem que ouvir alguém que ela confia e que está guardando a vida dela. Por que dá choque? Ela não sabe, mas ela sabe que não pode colocar o dedo ali, porque alguém em quem ela confia falou não. E essa é a segunda fase que a gente vive com Deus. A confiança. Então, na primeira, a criança tem que obedecer pela lei mesmo. É você logo que se converteu. Eu fiquei nessa fase aí, na lei 30 anos, tá? Eu espero que você não esteja nela. Se você estiver, no final da pregação, a gente dá um jeito nisso. A segunda fase, que é, eu não entendo o que Deus está fazendo, parece uma loucura, mas eu o conheço o suficiente para saber que ele tem o melhor. Um exemplo disso, Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Você ora, desiste. Aí vem Deus e fala, vou te dar. Aí dá. Aí Deus fala, sacrifica. Fala, não é possível. Não faz sentido, Deus, sacrificar o que o Senhor acabou de me dar. Não faz sentido. Mas ele falou isso para Deus? A única coisa que eu acho que ele fez é não contou para Sara. Por isso que ele foi. Porque senão Sara fala assim, não, eu tenho um sacrifício bem melhor. Eu vou sacrificar você. Porque qualquer marido que chegar para a mãe e falar, vou sacrificar o nosso filho, vai falar, vamos sacrificar você. Se você sobreviveu ao sacrifício, aí a gente sacrifica o filho. Não ia deixar. Então foi Abraão e Isaac lá. Abraão confiava tanto. Ele estava entendendo? Acredito que não. Mas ele confiava tanto em Deus que nem que fosse para matar mesmo, e ele foi disposto, Deus ressuscitaria Isaac. Quando Isaac pergunta para ele, pai, a gente está indo fazer sacrifício. Sim, mas cadê o cordeiro? Abraão fala para ele, Deus proverá um cordeiro para si. Ele tinha a confiança, que era Jesus. Era uma simbologia lá, depois vocês estudam. Mas assim, ele tinha confiança em Deus. Ou Deus vai prover um cordeiro, ou eu vou matar e vai ressuscitar. Alguma coisa Deus está querendo fazer com isso. Hoje a gente tem a Bíblia com todas essas histórias. A gente não entende Deus. Você imagina Abraão, que nem tinha Bíblia. Então essa é a segunda fase, onde a gente não entende absolutamente nada do que Deus está fazendo, mas a gente confia de tal forma que a gente obedece. Porque sabe que Ele guarda, porque sabe que Ele é por nós. Então essa é a segunda fase. A terceira fase, essa aqui foi uma virada de chave na minha vida, quando eu cheguei nela, que eu nem sabia que ela existia. Aqui é quando a gente atinge a maturidade espiritual. A sua motivação muda completamente. Então a gente sai do eu não posso fazer isso porque eu vou entristecer a Deus, eu não posso fazer isso porque eu vou quebrar minha comunhão com Deus, eu não posso. Para uma fase que você fala assim, eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Tem gente que pergunta assim, Mari, você pode beber? Eu falo, posso, mas eu não quero.
Por quê? Porque Deus pediu. Eu não posso por causa do meu acordo com Deus. Eu tenho vontade? Não tenho. Graças a Deus, não tenho vontade. Mas tem gente que tem e nega. Pode, pode. É só sair, comprar uma bebida e tomar. Pode. Mas não quer. Nessa fase aqui, eu falei que foi uma virada de chave, porque a gente aqui acha feio, né? O ser humano, no geral, acha feio a gente se aproximar das pessoas por interesse. Sabe aquela pessoa que só trata bem quem pode trazer algo para ela? Então, assim, ela está no lugar, aí as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais poder, aí ela fica amiga, ela trata bem. As que ela entende que não vai dar nada, ela despreza, não cumprimenta, é grosseira. É feio pessoa assim. E aí eu estava refletindo sobre isso nessa fase aqui. Eu falei, Deus, eu acho que vai ser um tiro no pé, mas queria falar uma coisa para o senhor, que eu acho que o senhor já deve saber, mas eu nunca falei. No caso, eu estou até agora te servindo por medo de ir para o inferno. Sabe aquela parte de se ele fizer, se ele não fizer? Eu não tenho essa parte do se ele não fizer. Porque eu fico muito brava e eu não quero mais ficar brava. Eu não quero mais ficar decepcionada. Eu sou a pessoa que tive que perdoar a mágoa que eu tinha com Deus. Alguém que já ficou magoado com Deus? Eu já. Eu mesmo achei absurdo quando o Espírito Santo me falou. No fim era, porque quando eu pedi perdão para Deus, que demorou, né? Ele teve que me levar a acreditar que eu estava magoada, enfim, foi um processo. É outra pregação. Eu falei, Deus, de verdade, eu estou fazendo tudo isso só de medo de ir no inferno. Eu acho que não é legal, porque eu não faço isso com um humano. Eu prefiro não ter alguma coisa do que ter que bajular alguém que vai me dar. Mas com o senhor, o medo é muito de ir para o inferno, então eu fico obedecendo, assim, mas não é assim, nossa, como ela gosta de obedecer. Não é. Aí eu falei, eu queria que o senhor mudasse isso no meu coração. Eu queria que o senhor me fizesse te amar e te servir pelo que o senhor é. E não de medo de ir para o inferno. E antes dessa fase, dessa oração, quando eu falava assim, você tem certeza da sua salvação? Eu levantava porque minha mãe é pastora da igreja. Que ia ficar feio. Mas a certeza de salvação, eu falava, eu estou tentando, né, Deus? Tô tentando. O senhor lembra que lá que eu não fiz? Com a sua. Que lá que eu fiz também. Não queria, mas fiz com a sua. Era assim, não tinha uma certeza de salvação. Só que Deus não deixa passar nenhuma oração em vão. Aí eu entrei numa fase maravilhosa de não. Deus, não. Mas não. Mas, não. Tem um meme na internet que fala assim, Deus, mas tudo eu tô errado, tudo eu tô errado, tudo eu tô errado. Aí Deus fala, sim, inclusive agora você também tá errada. Eu entrei nessa fase com Deus. Que eu dava um passo para a direita, eu estava errado, um passo para a esquerda, eu estava mais errada ainda, para frente errada, para trás errada, para baixo errada, parada errada, andando errada. Eu não acertava uma. Eu falei, não é possível, gente, eu nasci do avesso. Que eu não acerto uma com Deus. E aí foi não, e não, e não, e eu fiquei nessa fase. Anos. Aí eu falei, Deus, vamos lá. Eu não vou fazer mais nada. Porque o que eu faço eu erro, então eu não vou fazer. Aí Deus vem aqui e fala assim, você não vai fazer nada? A sua parte eu não vou fazer. Eu falo, mas é que quando eu faço eu estou errada. Lembra? Então eu deixei de fazer. Eu deixei de fazer plano. Porque eu, como eu penso burro, os meus planos, tudo errado. Aí eu falei, Deus, eu deixei de fazer plano porque eu não aguento mais o senhor me escrachar. O senhor esfrega minha cara no xixi toda hora. Eu cansei. Então agora eu estou esperando o senhor me apresentar o plano. Eu falo, onde é? Lá? Bora. Aí Deus falou, não. Não, não. Pode fazer plano. Eu falei, mas o senhor vai mudar o plano. Isso. Eu falei, não é melhor se eu compartilhar o certo? Eu já faço e já acerto? Deus, não. Eu estava na fase do não. Então todas as sugestões eram negadas ou estavam erradas. Aí Deus falou assim para mim, o que você me pediu? Que você quer ter um relacionamento comigo sem ser por motivo de ir pro inferno. Estou te preparando. Falei, nossa, mas eu nem sei se é tão necessário mais isso. Eu acho que no nível que a gente chegou já tá bom. Mas Deus, né? Ele sabe que você não vai aguentar até o fim, mas ele aguenta. Então a gente vai na força que é dele. Essa fase é a fase de José. José tinha recebido um monte de promessa. Quando chega na casa de Potifar, que a mulher de Potifar começa a seduzir ele, ele fala assim, Gênesis 39, como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus.
Ele não disse, eu não posso. Não. Ele falou, ele não estava pensando nele. Porque ele sabia que ele ia conseguir coisas se ele cedesse. Ao invés disso, por amor a Deus, ele foi preso. Aí parece que a vida volta 10 casas no jogo da vida. Essa fase é uma fase difícil, quando a gente coloca os nossos valores e as nossas convicções à prova. Mas você fica tão fortalecido que você consegue ir para a quarta fase, que era o meu objetivo. Se Deus fizer ou não fizer, Ele é Deus e eu vou continuar servindo. Quando você coloca o seu sonho na mão de Deus e fala, Deus, está aqui. Se o Senhor fizer, amém. Mas se o Senhor não fizer, amém também. Essa semana morreu uma menina de 13 anos. E o tio dela estava orando. Ela deu entrada no hospital e morreu no dia seguinte. Influenza. E aí Deus falou para ele, não vou curar. Ela é minha e eu vou trazer. É um não difícil. Mas ele não deixou de ser Deus, porque levou a menina. Pelo contrário. Ele é Deus e recolheu porque ele decidiu. Ela está melhor. A mãe, a gente não tem tanta certeza. Depois a gente foi ver a história dela e realmente Deus já tinha avisado ela e ela falou que não ia ficar muito tempo aqui, que Deus viria buscá-la. E ela orava por isso todos os dias, para que Deus viesse buscá-la, porque ela queria morar com ele. Então Deus ouviu e ela tinha uma vida difícil. Enfim, fora a mãe, todos acham que foi a melhor coisa que aconteceu para a menina. Mas para a mãe é uma dor. Mas Deus continua sendo Deus. Esse é o nível máximo da maturidade, onde a nossa fidelidade e adoração a Deus subsistem independente do milagre ou da resposta que esperamos. Daniel 3, 17 e 18. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Daniel teve esse posicionamento. Eu creio em Deus e estou sendo fiel e estou seguindo o que Deus falou, porque eu sirvo Ele, porque Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser me livrar, você vai me jogar na fornalha, eu vou morrer e continuarei adorando esse Deus. Esse não é um nível que a gente chega com a intenção do coração. Esse é um nível que a gente chega com muito trabalho do Espírito Santo. Porque não é fácil. A pior morte que a gente pode ter é aquela ali do quadro, que é pregar você na cruz. Essa é a pior morte. E a gente não quer. A gente fala assim, o pastor Márcio veio aqui na quarta-feira e ele disse, as pessoas dizem que servir a Cristo é difícil. E ele está em missões, né, gente? Vamos lá, ele está em missões. Mas eu entendo que não servir a Cristo também é difícil. E é uma verdade. A gente fala como se ser crente fosse muito difícil, mas a vida no mundo super fácil. Pensa aí de onde Deus te tirou, se é melhor do que a vida que você tem hoje. A gente só fica frustrado aqui dentro porque a gente tem expectativas que, sabe, Deus se está alinhada com Deus e aí ele não cumpre e a gente fica de birra. Mas compara de onde Deus tirou você para onde você está hoje, se não está melhor. Só para finalizar essa parte, para a gente entrar no crente é livre mesmo. A lei prende as suas mãos para você não pecar. A graça transforma o seu coração para você não querer pecar. Quem vive no não posso ainda é escravo do medo. Quem vive no não quero experimentou a verdadeira liberdade do amor. 2 Coríntios 3,17. Agora nós vamos para a parte do livre, porque a graça nos liberta. Mas a gente, às vezes, não tem muita consciência disso. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que acontece, igual que a gente explica para as crianças do Ministério Infantil, o que acontece quando a gente recebe Jesus como nosso dono
Quem que habita em nós começa a morar? O Espírito Santo. E aqui está falando, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ou seja, de fato, o que vocês entendem por liberdade não é liberdade. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Quando eu falo que Deus também me resgatou, apesar de ter nascido na igreja, porque não é, a igreja não salva, é Cristo salva, a igreja não. E aí minha mãe era tão fácil aceitar que eu não fosse para a igreja que eu tive que apelar para Deus convencer ela. Ao invés de ela, mãe, ora por mim, deixa Deus deixar eu sair da igreja. Não, eu falei, Deus, deixa minha mãe deixar eu sair da igreja. Que minha mãe era bem tranquila. Ah, que eu não quero, vai sem querer. Ah, que eu não estou bem, vai mal então. Lá fica bem. Era assim, tinha muito diálogo. E aí eu falei, Deus, eu quero sair da igreja. Eu não aguento mais. Ai, é compromisso. Hoje eu penso nisso, eu dou risada, porque eu achava que eu tinha compromisso na igreja. Eu não tinha nada, eu tinha o ministério de louvor e culto infantil só. Enfim, eu achei que estava pesado. E aí eu falei, eu quero sair. Eu vou sair, não quero mais não. Deixa um ano só, Deus, eu não vou desviar, eu vou sair. Porque toda vez que eu ia para culto, eu não podia ir nas festas porque tinha culto. E as festas eram muito maravilhosas, porque no dia seguinte na escola tava todo mundo conversando sobre as festas. Aí eu falei, gente, eu só perco nessa vida. Vou sair. Aí eu podia ir. Tudo ruim as festas. Aí eu falava, nossa, gente, mas era tão legal quando eu não vinha. É que essa aqui tá chata. Eu falei, nossa, eu que sou o problema, então, que todas que eu tô tá chata? Vocês viviam falando um monte de coisa aqui, tudo que tá chato? Aí, vai pra balada. Eu ia pra Jundiaí, passar férias e ia pra balada. Porque em São Paulo minha mãe não deixava. Então eu ia pra Jundiaí. Aí ia pra balada, chegava lá, via a pessoa se drogando, falava, misericórdia, vai pro inferno, coitada dessa mãe, deve estar chorando em casa, não sei o que. Aí o outro bebia, o outro caía. Aí, e fica assim, né? Balada fica caído no chão, fica caído no chão. Ninguém pega você. Você deita no seu próprio vômito. Aí eu ficava como o cão que volta ao seu próprio vômito. Eu falava, gente, tô na balada. O que eu tô falando versículo aqui? Aí, mas a minha cabeça ficava assim. Aí eu falei, eu acho que era isso que a palavra dizia, como o cão que volta ao seu próprio vômito. É isso aí. Olha que decadência. Aí eu ficava com dó. Aí ia ajudar a pessoa chorava. Com a vida toda destruída. Eu falava, gente, mas parecia tão alegre a hora que chegou na balada que começou a beber. Tá bebendo porque tá infeliz. Falei, nossa. Aí eu falei para minhas amigas, o negócio é o seguinte, eu não vou mais sair com vocês, não. Não vou não, porque eu percebi que eu nasci para ser crente. Eu não acho uma graça em nada que no mundo tem. Aí as minhas amigas ficavam com todo mundo. Eu tinha que conhecer o nome da pessoa, saber o RG, CPF, o que ela planejava para o futuro. Minha amiga falou, viu, você não precisa saber nem o nome. Eu falava, você viu o cão que volta ao vômito aqui? Você sabe que eles estão vomitando, volta no banheiro e sai com essa boca de vômito. Vocês estão beijando eles, né? Vocês sabem. Nossa, não tem a menor graça sair com você. Você destrói o sonho da gente. Eu falo, nossa. E aí eu parei de sair, porque eu falei, eu nasci para ser crente, mas eu não quero voltar para a igreja. Não, Deus. Eu não quero voltar, não. Aí Deus me obrigou a voltar, bem manso. Vai voltar ou vou te recolher? Eu tô aqui. Você já sabe a minha escolha. Resolvi voltar. Minha mãe me levou para o culto da pastora Santa, obrigada. Eu fui me esconder lá na lavanderia, que a igreja, a casa da pastora Santa era em cima, e tinha uma escada que descia, a lavanderia lá embaixo. Quando eu escutei o tamanco da irmã na escada, eu falei, profeta, certeza que é profeta. Eu ia me enfiar no buraco do tanque, mas não deu tempo. Aí a profeta veio e entregou o recado. Deus falou, você me pediu 1 ano. Já passaram 12 meses, tantos dias e tantas horas. Você vai voltar ou eu vou recolher você? Eu vou voltar. Não, pensei aqui melhor, vou voltar. Vou voltar, achei melhor voltar. Aí voltei. Nunca mais saí, porque eu não sei se está valendo ainda. Aí eu fico com medo. Que eu vou sair, brincadeira, só estou desabafando aqui. Lembra, eu penso burro. Vou sair não, vou ficar. Quer que eu evangelize alguém? Que aí além de eu ficar, eu trago mais um. É isso. Aí voltei para a igreja. Mas eu não queria voltar para a igreja. Por que Deus não me deu livre-arbítrio naquele momento? Porque eu era imatura. Sabe quando a criança não sabe o que ela quer? O que a criança quer? Comer doce, se empanturrar. Mas ela quer ficar doente? Não.
Ela tem discernimento para pensar que comer muito doce vai comprometer a saúde dela? Ela não tem. Então, quando você não tem discernimento, Deus não vai te dar livre-arbítrio. Você quer livre-arbítrio? Seja maduro espiritualmente. Aí você vai ter o livre-arbítrio. Se você não for, Deus não vai te dar. Toda vez que você questionar a liberdade de Deus e não quiser colocar a sua imaturidade na questão, pensa. Quantas vezes a gente prega para as pessoas e eles falam assim: nossa, mas é difícil ir para a igreja, eu tenho tentado e não tenho conseguido. É muito difícil ir para a igreja. Aí a gente prega para a pessoa que está na droga e fala assim: não, eu vou ficar fora. Aí a pessoa cai na droga e fala assim: eu não consegui, eu não consigo me livrar disso. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas a gente entende que eles são livres, certo? Quantas vezes alguém da igreja falou: estou tentando sair da igreja, menino. Não consigo, estou preso aqui. Estou tentando desviar, mas eu não consigo. Da onde você não consegue sair? Da onde você está preso ou da onde você está livre? Da onde você está preso. Da onde você é livre para sair? Da onde você está livre. Pensa num balão. Você está segurando o balão, ele está preso. A hora que você soltar, ele vai. Você pode sair da igreja a hora que você quiser. Se você quiser sair por essa porta e nunca mais voltar, nada vai te impedir de sair da igreja. Como ficará a sua vida é outra questão. Mas você é livre para sair a hora que você quiser. Agora, depois que você sair, tenta voltar. Vê se você consegue. Gálatas 5:1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Paulo está falando para a gente permanecer firme na liberdade. Por quê? Porque não é fácil permanecer livre. É difícil. Porque a gente gosta de se aprisionar. A gente fica aqui, ó, olhando lá para fora e quer se aprisionar. E fica com inveja. A palavra fala, não tem inveja do ímpio. Porque ele está preso. Quando ele fala, eu não consigo ir para a igreja, ele não consegue mesmo. Interceda por ele. Você consegue. Às vezes a gente quer fazer coisas estando aqui e Deus não deixa, porque você não tem maturidade para entender. E aí Deus fala, não. Ah, mas por que eu não posso? Por que não? Eu não gosto dessa igreja, eu queria mudar de igreja. Você não tem maturidade para entender. Então você vai ficar. A hora que você for maduro, aí pode ser que Deus deixe você sair. Ah, eu quero aquela pessoa. Deus está falando, não. Mas por que não? Você não tem maturidade para entender. Só obedece, porque depois o preço que você vai pagar é alto, você não vai aguentar. É capaz que perde a vida da pessoa que você está e a sua também. Então você tem que obedecer. Deus não chamou ninguém. Ah, pode pôr, por favor, a imagem que eu trouxe. Para a gente finalizar. A gente estudou essas 4 fases. Então, é o nível da lei, o nível da transição, que é a obediência, o nível da graça e o ápice, que é, se ele fizer ou se ele não fizer, a gente ama Cristo. Deus não chamou ninguém para morar na primeira fase, com o medo da lei. Ele enviou Jesus justamente para nos tirar de lá. Eu passei muitos anos da minha vida na primeira fase e achando que eu já tinha alcançado tudo. Que a primeira fase era tudo que Deus tinha para me oferecer. Mas quando eu fiz a oração, sem ter noção alguma, porque se eu tivesse, eu não teria feito a oração. Com certeza não teria. Eu fui passando de fases. E aí você consegue se manter em Cristo e obediente e alcançando o propósito de Deus para a sua vida com leveza. Porque se você estiver achando que está pesado, que está difícil, é porque você está na primeira fase. Você não evoluiu, mas Deus tem mais. Deus chama a gente hoje para mergulhar em águas profundas. Se você tem dificuldade, se você está parado em alguma fase e ainda não chegou na 4, eu quero que você venha à frente que nós vamos orar por você. Não perca a oportunidade. Eu tive que orar pedindo isso para Deus. Você tem que tomar uma decisão. É você que vai fazer isso na sua vida? Não, é Cristo. Mas Ele vai respeitar a sua vontade.
Se você quer viver novas fases com Deus. Se você quer amar a Deus sem o medo de ir para o inferno. Que o inferno seja só uma consequência na sua vida. Vem aqui à frente que eu quero orar para você. É inacreditável a mudança que Deus faz quando a gente decide caminhar. Mas você precisa decidir caminhar. Você não caminha sozinho. Deus não é um Deus que fica lá na linha de chegada esperando você ver se passa os obstáculos para poder alcançar Ele. Ele caminha junto com você. Se você quer fazer a caminhada com Cristo e evoluir para essas fases, nós vamos orar por você. Amém?